E aí galera que assiste outro canal, professor Eliana e Emerson na área. Bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais uma super aula de matemática aqui no YouTube. PET 4, semana 2, tá com o PET 4, semana 2 aí? Quem tem ele impresso já busca o PET 4, semana 2. Quem estiver assistindo no computador ou na TV e tiver o PET no celular, pega o PET lá no celular. Por quê, professor? Porque aí, enquanto eu falo, enquanto eu mostro as atividades, você já pode me acompanhar e vai ficar muito mais fácil de você compreender como resolver as questões. Tá joia? Qual que é a matéria de hoje? O PET 4. No PET 4 nós estamos falando de frações, tá? Nós estamos falando de frações. Semana passada nós aprendemos a ler, escrever, identificar, numerador, denominador. Falamos muito sobre frações, tá? Hoje nós vamos fazer cálculos com frações, adição e subtração. Fácil, aula super tranquila, tenho certeza que vocês vão gostar. Vou ensinar um método muito legal, que é o método borboleta. Não tem no livro didático, tá? Não tem no livro de vocês. Então, assim, mesmo que você vá lá estudar, você não vai achar, tá joia? Então, vem contigo, vamos para a fração. Olha aí, dois retângulos do mesmo tamanho, um está dividido em duas partes, o outro está dividido em 6 partes, tá joia? Olha só. Supondo que sejam duas barras de chocolate. Essa barra aqui, ó, é a minha. Vou colocar meu nome aqui, ó. Essa outra barra aqui é da minha filha. Ela se chama Alice. Olha aí. Eu comi um pedaço da minha barra de chocolate. Esse pedaço que eu colori de verde aqui, ó. Qual fração que representa? 1/2, correto? Olha aí, isso aqui nós aprendemos semana passada. A Alice comeu 2 pedaços. 1, 2. Qual é a fração? 2/6, porque são 2 pedacinhos que ela comeu dos 6. Quem comeu mais chocolate? Eu ou minha filha? E aí? Qual fração é maior? 1/2 ou 2/6? Qual delas é maior? Quem falou 1/2 é maior, quem falou que eu comi mais chocolate, acertou. Ok? Quando a gente está falando de fração, a gente está falando do pedaço de alguma coisa. A gente não pode comparar apenas os números. A fração, ela representa um pedaço de algo. Qual que é maior? Um pedaço de R$ 1 milhão ou um pedaço de 10 centavos? Quando a gente compara a quantidade, a gente tem que entender o quê? Que essas quantidades vão variar. Aqui no meu desenho, observe que a minha parte em verde é maior do que a parte verde da minha filha. Ou seja, eu comi um pedaço maior de chocolate. Quer dizer que 1/2 é maior que 2/6. Professor, mas como que eu vou saber isso? Como que eu vou acertar isso? Na hora de trabalhar com frações, a gente precisa dividir exatamente do mesmo tamanho. Aí sim eu posso comparar. Olha só, vamos mudar aqui. Essa fração aqui, esse desenho, está dividido em 6 partes, correto? Então, a minha fração aqui, ó, eu também preciso dividir em 6 partes. Então, eu vou fazer mais 2 riscos para poder dividir. Deixa eu fazer de amarelo para ficar bem visível. Ou de azul, acredito que vai ficar melhor. Então, olha só, vou fazer o primeiro risco. Dividir, correto? Vou fazer mais um risco. E aqui em cima, eu vou fazer a mesma coisa. Vou dividir em 6 partes. Olha aí. Agora a minha barra de chocolate também está dividida em 6 partes. Agora eu vou escrever de novo a fração. Então aqui tem 1, 2, 3 pedacinhos coloridos. São 3/6. E aqui eu tenho 2/6. Agora eu posso comparar, porque agora as duas frações estão com o denominador, a parte de baixo, iguais. Todas as vezes que você for comparar duas frações, a gente precisa igualar os denominadores. Só assim a gente vai saber qual fração é maior, tá? Então, quando eu igualo os denominadores, eu consigo frações equivalentes, de mesmo tamanho. Aí sim a gente olha qual fração é maior. Qual que é maior, o 3 ou o 2? Obviamente, o 3 é maior. Então, a minha fração, a minha barra de chocolates é maior. Entendeu? Que precisa estar dividido exatamente igual. Todas as vezes que a gente for fazer cálculos com frações, a gente precisa igualar os denominadores. Eles têm que ser o mesmo número. Vou te dar uma dica de como fazer isso. Vou escrever aqui algumas frações. 1/2, 2/3, 5/4.
Aliás, deixa eu mudar esses 5 quartos para 1 quarto. Qual dessas frações é a maior? Eu não posso olhar o número simplesmente e dizer qual fração é maior. Eu preciso antes escrever todas elas de novo com o mesmo denominador. Para isso, a gente tem que fazer uma análise dos denominadores. 2, 3, 4. Nós aprendemos lá no PET 3 que os números possuem múltiplos e existe um múltiplo que é comum. Olha a tabuada do 2. Vamos escrever a tabuada do 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e assim sucessivamente. Qual é a tabuada do 3? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e assim sucessivamente. Tabuada do 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 e assim sucessivamente. Observe que o número 12, olha aqui, ó, ele repete nas 3 tabuadas, correto? O número 12 quer dizer que eu posso transformar todos os 3 denominadores em 12. Isso que eu estou fazendo se chama MMC, é o menor múltiplo comum. As frações possuem um múltiplo comum e você precisa encontrar esse número. Aí a gente consegue escrever uma fração equivalente e descobrir qual é maior e qual é menor. Já que eu já descobri que o número 12 é o MMC, é o menor múltiplo comum, eu preciso escrever de novo as minhas frações. Vou escrever todas elas de novo, só que agora o número de baixo, o denominador tem que ser 12. E aí, qual vai ser o número de cima? Agora a gente vai fazer o quê? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 1, 6. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 2, 8. 12 dividido para 4, 3. 3 vezes 1, 3. Agora eu tenho 3 frações novas. Olha só. Dessas 3 frações, qual é a maior? Essa aqui, ó. 8 dozeavos. O 8, esse número aqui, é maior do que 6 e é maior do que 3. Aí agora eu posso dizer que essa fração aqui, ó, 2 terços, era a maior fração das 3. Ok? Só posso comparar frações assim. Tem uma dica. Vou te dar uma dica. No início, o primeiro problema que eu falei, das barras de chocolate minha e da minha filha, eu escrevi essas 2 frações aqui, ó. Aí você tem que responder qual fração é maior, ok? Qual fração é maior? Qual é a dica? Quando a gente for comparar 2 frações, só duas, você vai multiplicar em forma de x. Como assim? Vamos multiplicar de baixo, começa no de baixo, tá? Ó, 2 vezes 2. Quanto que é 2 vezes 2? 4. Agora, do outro lado eu começo aqui no 6, ó. 6 vezes 1. Quanto que é 6 vezes 1? 6. Perfeito? Começa embaixo, multiplica em forma de x. Qual o número que é maior, 6 ou 4? O 6 é maior, não é? Então essa fração aqui é maior, ó, 1/2. Por isso que a minha barra de chocolate era maior, lembra disso? Vamos ver outro exemplo. 2 quintos ou 12 vinteavos. Qual das 2 frações é a maior? Maior. Poxa, fiquei na dúvida, professor. Qual será? Vamos multiplicar cruzado? 5 vezes 12, deixa eu mudar de cor aqui. 5 vezes 12 dá 60. 20 vezes 2 dá 40. Qual é maior, 40 ou 60? 60. Então, essa fração aqui é a maior, 12 vinteavos. Para terminar, só mais um. 4 quintos ou 25 centésimos. Qual delas é maior, hein? 4 quintos ou 25 centésimos? Não olha o número, não pode olhar para ele e falar assim, poxa, professor, essa aqui é maior, o número é maior. Não faz isso que você vai errar, tá? Não é assim que compara. Fração é diferente, a gente tem que fazer cálculo primeiro, antes de falar qual é maior. 100 vezes 4, 400. 5 vezes 25, 125. Qual que é maior? 400 ou 125? 400 é maior desse lado, então essa fração aqui, ó, 4 quintos é maior. Perfeito? Então, ó, eu mostrei para você
duas maneiras de comparar frações. A primeira é encontrando o MMC e a segunda é fazendo uma multiplicação cruzada. As duas maneiras vão dar certo, sendo que a primeira de MMC a gente sempre vai usar quando a gente tiver muitas frações. Tem 3, 4, 5 frações, aí a gente usa o MMC. É aquela de achar qual é o múltiplo que repete nas 3 tabuadas. Tá joia? E depois disso, caso apareçam duas frações, para você saber qual é maior, a gente multiplica cruzado. Então, vamos lá. Agora eu quero te mostrar como que a gente faz para somar frações. Somar, eu preciso somar. Olha só. Em uma fração, em uma pizza, por exemplo, deixa eu desenhar uma pizza aqui, ó. Vou dividir essa pizza aqui em 8 fatias. Pronto, pizza está dividida em 8 fatias, é uma pizza família. Dessa pizza família, nós vamos comer 3 fatias. 3. Então, a fração formada, 3/8. Quanto dessa pizza ainda está sobrando? Quantas fatias estão lá na pizza ainda? Se a gente contar... 1, 2, 3, 4, 5. 5/8 é o que está sobrando. O que eu quero te mostrar aqui? Quanto que é 8 menos 3? 5, a resposta. Por quê? Se a pizza tem 8 fatias e nós pegamos 3, olha, está escrito aqui, ó. A pizza tem 8 fatias e nós pegamos 3. Então, estão sobrando 5 fatias. Perfeito? Conseguiu prestar atenção nisso? Então, vamos pensar assim, ó. Tiago e Mateus estão pintando um muro. Tiago e Mateus são pintores, eles estão pintando um muro. O Tiago já pintou 1/3 do muro. Mateus já pintou 2/6 do muro. Quanto está faltando ainda para pintar? Tá vendo como fica complexo quando a gente escreve assim? Em primeiro lugar, o que eu preciso fazer? Escrever frações equivalentes. Eu preciso que as duas frações sejam iguais, que tenham o mesmo denominador. Tá vendo os números de baixo? Eles têm que ser iguais. Então, em primeiro lugar, eu vou reescrever. Eu já sei que se eu multiplicar essa fração aqui, ó, por 2, a primeira, vou multiplicar por 2. Ó. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. Olha aí, 6 e 6. Agora sim deu certo. Perfeito? Então, o Tiago já pintou 2/6. Essa fração nova, pessoal, é uma fração equivalente. Ela tem o mesmo valor. A gente aprendeu isso semana passada, tá? Frações equivalentes têm o mesmo valor. Eu não mudei o número. Eu não falei que o Tiago pintou mais nada. Ele pintou a mesma quantidade, tá? Não confunda isso, por favor. O Mateus também pintou 2/6. Ou seja, o muro está dividido em 6 partes. 6 partes, tá vendo? O Tiago veio e pintou 2 partes de azul aqui, ó. Vou pintar de azul, 2 partes. O Mateus veio e pintou 2 partes de verde. Vou pintar de verde aqui, ó. Tá vendo? O 2 aqui, ó. Ele veio e pintou 2 partes também. Quantas partes estão sobrando? Olha aqui. Estão sobrando 2 partes. Isso aqui é o que falta a ser pintado ainda. Se eu somar as duas frações, o resultado é 4/6. O número de baixo, ele repete, ele não soma, tá? Eu não estou somando 6, o 6 somente repete. A única coisa que eu somo é o 2 mais 2. Na hora de somar frações, eu somo os numeradores. O denominador, eu só vou repetir. Agora eu vou te mostrar um cálculo de adição e subtração com frações. 2/5 mais 3/5 menos 1/5. Todas as vezes que você for fazer uma continha assim, você vai colocar o resultado como uma fração e vai repetir o denominador. Olha lá, o 5 repetiu. Aqui em cima, a gente vai fazer a continha agora. 2 mais 3 dá 5. 5 menos 1 dá 4. Esse é o resultado. E é só isso. Acabou. Tá joia? Então, somar e subtrair frações, a gente repete o denominador, soma e subtrai o numerador. O que eu preciso prestar muita atenção? Eu só posso fazer isso quando os denominadores, a parte de baixo, forem iguais. Se forem diferentes, não posso fazer. Eu preciso calcular o MMC e transformar as frações primeiro. Vou te dar um exemplo agora de como fazer isso. 2/3 mais 1/4. Olha aí, o que está acontecendo, professor? Eu posso somar? Não, não pode.
Tá vendo que os números são diferentes? Quando os números são diferentes, você não pode somar. O que eu preciso fazer então? Eu preciso escrever essas frações de novo. Eu preciso fazer isso. Eu vou dar agora uma dica muito importante. Preste atenção. Quanto que dá 3 vezes 4? Dá 12, não é? Então você vai fazer assim, ó, 12 e 12. Eu multipliquei o 3 e o 4, os dois números que estão embaixo, os dois denominadores. Agora, a gente vai dividir pelo de baixo, 12 dividido para 3, dividir, dá 4. 4 vezes 2, 8. Lembra disso? Aprendemos semana passada? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 12 dividido para 4 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. Aqui eu terminei de escrever frações equivalentes. Agora eu posso resolver o meu cálculo. 8 mais 3, 11 dozeavos. Está vendo esse resultado 11 dozeavos? É o resultado aqui em cima, ó. 11 dozeavos. Olha lá. Está vendo que se eu somasse 2 mais 1 dá 3, 3 mais 4 dá 7, ia dar esse resultado? Esse resultado está errado, não pode. O resultado correto é 11 dozeavos. É aquilo que eu preciso fazer. Tá joia? Sempre assim. Na hora de trabalhar com frações, eu preciso dividir em partes iguais. Não pode ser fração diferente. Tem que reescrever. Isso que a gente acabou de fazer aqui é o método borboleta. Vou explicar de novo para você entender. Agora eu vou explicar de uma maneira mais fácil. Tá? Deixa eu apagar aqui para a gente começar de novo. 2 terços mais 1 quarto. Por que eu chamo de método borboleta? Olha só. Primeira coisa, nós vamos multiplicar os dois números que estão embaixo. Grava essa informação que é muito importante. Copia no seu caderno, faz junto comigo para você não esquecer. 3 mais vezes 4, multiplica. 3 vezes 4 dá 12. Aqui, ó, 12, beleza? Olha aí, ó, 12. Agora, lembra quem multiplica cruzado? A gente multiplicou cruzado? Eu vou fazer a mesma coisa. 3 vezes 1, aqui, ó. Olha só, 3 vezes 1 dá 3. Do outro lado, 2 vezes 4 dá 8. Tá vendo esse desenho que formou? Não parece uma borboleta? Eu acho, pelo menos. Por isso que é método borboleta. Então, ficou em cima 8 mais 3. Ó, 8 mais 3. E embaixo, o 12. Quanto que é 8 mais 3? 11 dozeavos. Olha o resultado aí. O mesmo resultado daquela hora. Vamos fazer outro? Vamos fazer um de menos agora? 2 terços menos 1 quinto. Como que eu resolvo isso, professor? Método borboleta. Começa multiplicando os dois que estão embaixo. 3 vezes 5 dá 15. Perfeito? 15. Deixa eu colocar o resultado aqui de uma vez. Ó. Os dois de baixo multiplicam. É uma conta de menos. Não se esqueça de colocar a operação. É uma conta de menos, tá? Multiplicando o cruzado, ó. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 1, 3. Quanto que é 10 menos 3? 7 quinzeavos. Terminamos de fazer a conta. Não precisa calcular MMC, não precisa reescrever frações, nada disso. Método borboleta, quando eu trabalho com duas frações, eu só faço isso, tá? É só isso. Se eu fizer, vou fazer com letras, ó. A sobre B mais C sobre D. Qual é o resultado dessa operação? O que a gente faz com os dois números que estão embaixo, com esse B e com esse D aqui, ó? Não multiplica? Fica B vezes D, olha lá. Uma multiplicação. E aqui em cima, o que eu faço? A continha de mais. Eu multiplico cruzado, ó. A vezes D mais B vezes C. É só isso. Multiplica os dois de baixo e multiplica cruzado em cima. Esse é o sistema, esse é o método borboleta. Tá joia? Vamos lá para o PET agora para a gente começar a fazer as atividades. Olha só, semana 2, ainda estamos trabalhando com números, estamos trabalhando com frações, vamos trabalhar com adição e subtração. Adição ou subtração de números racionais, de fração. Primeira questão. As duas vasilhas são iguais e estão com líquido verde. Quanto a segunda vasilha tem mais que a primeira em relação à capacidade das vasilhas? Olha só, quanto que essa aqui tem mais que essa?
Lembra que as barrinhas de chocolate eu tive que dividir na mesma quantidade? Então, qual é a dica para você fazer essa questão? Faz o risquinho aqui, ó, risca. Divide ela em 6 partes. Vai ficar ó, uma parte vazia. 1, 2, 3. Dá para dividir mais. Acho que aqui vai dar para dividir em umas 8 partes, pelo menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dá para dividir em 8 partes aproximadamente, tá? Faz a divisão, faz o risquinho e conta. Aí você vai saber quanto que a segunda tem a mais que a primeira. Aí você vai saber comparar depois que você tiver dividido. Tá? Ficou na dúvida? Volta esse vídeo, vai lá na parte que eu expliquei da barra de chocolate e verifique que eu fiz a divisão igual nas duas. Aí você consegue comparar. Letra B. Utilize frações para descrever a quantidade. Depois que você dividir, você vai escrever as duas frações. Essa é a letra B. Letra C. Se juntarmos as duas, olha aí, juntar, somar as duas, qual é o resultado? Como as duas vão ser com o mesmo denominador, é só somar os números que estão em cima. E letra D, quanto falta de líquido para que a segunda vasilha complete sua capacidade? Essa parte branquinha, quanto está faltando? Nós fizemos isso com a pizza. Volta o vídeo que você vai ver lá quanto está faltando para completar a pizza. Na questão número 2, agora nós vamos resolver adição e subtração. Eu vou fazer uma para você entender o que está acontecendo. Observa que tem o carro, eles estão andando, cada um já completou uma etapa. 1/4, 1/2 e 5/6. Letra A. Determine a diferença. O que essa palavrinha diferença quer dizer? Mais ou menos. A palavra diferença quer dizer menos. Então, eu vou calcular uma conta de menos entre o quê? O percurso do carro azul e o verde. Então, uma conta de menos. O carro azul, 1/2, tá vendo? 1/2 aqui, menos o carro verde, 1/4. Vamos lá na lousa para você entender o que eu estou falando. Olha aí, ó, o carro azul menos o carro verde, 1/2 menos 1/4. Como que eu resolvo isso, professor? Método borboleta. Multiplico os dois de baixo, ó, 4 vezes 2, 8. Multiplica em cima cruzado. 4 vezes 1, 4, menos 2 vezes 1, 2. 4 menos 2, 2 oitavos. Olha a resposta da sua atividade aí da letra A. Método borboleta. É isso que você vai fazer na questão número 2. Tá? Simplesmente calcular o que a atividade está te pedindo. Depois disso, questão número 3. Deixa eu diminuir aqui só um pouquinho. Questão número 3. Examine a figura ao lado e indique a fração correspondente aos setores verde e vermelho juntos. Então, olha aqui o setor verde e vermelho. 1/4 e 1/6. Então, você vai vir aqui na letra A e vai somar 1/4 mais 1/6. Então, vamos lá, letra A, ó, 1/4 mais 1/6. Eu preciso resolver essa soma. Como que eu faço isso? Método borboleta. Vamos multiplicar cruzado embaixo, 4 vezes 6, 24. Multiplicar cruzado em cima, lembrando que é uma continha de mais. 1 vezes 6, 6. 4 vezes 1, 4. 6 mais 4, 10, 24 avos. Então, somando aquelas duas partes que a atividade pediu, o setor verde e o setor vermelho, o resultado é exatamente 10, 24 avos, ok? Não se esqueça do método borboleta que a gente vai precisar dele. Então, a número 3, você vai escrever, tá? Todas as frações, realizar as somas. Depois disso vem a número 4, aí já vem direto para adição e subtração. Aqui você vai fazer continha mesmo. O que eu quero te lembrar? Olha a letra A, tá vendo que os dois embaixo são 7? Quando os dois são 7 é só repetir. Não precisa fazer método borboleta quando forem iguais. Tá bom? Só faz método borboleta quando forem diferentes. Aqui são iguais, então você só faz 4 mais 2. 6, 7. 6 sétimos. Acabou. Ok? De boas no Alagoas, né? A questão número 5. Nós temos 3 amigos que compraram um chocolate e dividiram dessa forma. Ó, André comeu 1/3, Pedro comeu 1/6 e Marina comeu 1/4. É correto afirmar que... Agora você vai responder essas perguntas aí de acordo com o que você achar dessas 3 frações. Essas aqui eu indico para você calcular o MMC, que vai ficar mais fácil. Tem que reescrever as frações. Volta o vídeo que tem exemplo lá de como reescrever, tá joia? Essa semana
as atividades são mais complexas. Essa semana as atividades exigem cálculos mais elaborados. Eu entendo isso. A gente deveria estar dentro de sala para que eu conseguisse identificar caso a caso quais eram as necessidades. E nós não estamos. Eu vou fazer um outro vídeo, tá joia? Até sexta-feira, corrigindo e fazendo todas essas continhas. Então, por favor, faça e mande para mim até sexta-feira, porque sexta-feira eu faço um vídeo corrigindo. O que você me manda não tem importância estar errado. O objetivo não é você acertar, o objetivo é você fazer, tá joia? Aí durante a correção, aí sim você tira sua dúvida, fala, professor, eu errei essa, eu quero corrigir, aí a gente conversa melhor, tá joia? Então essa semana vai ter um videozinho extra, justamente para a gente poder corrigir, tá? Ó, fiquem com Deus, excelente semana, essa aula chegou ao fim, tá? Essa semana o PET está maravilhoso, continhas com frações, a gente vai utilizar até o ensino médio. Não se esqueça, ó, camisa do terceiro ano aqui para vocês não esquecerem, tá? Tá chegando já a formatura, hein? Beijo no coração, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.